Talento versus esforço. Esse é um debate que todo mundo já teve em algum momento, ou pelo menos já pensou, mas a resposta parece óbvia demais. Em Naruto, esse tema aparece em situações como a luta do Rock Lee contra o Gaara, a rivalidade entre o Gai e o Kakashi, e até o Sasuke contra praticamente qualquer um. Só que esse debate está incompleto. Existe um detalhe que afeta tanto os talentosos quanto os esforçados, e também muda completamente o resultado dessa discussão. E para entender isso, precisamos olhar mais de perto o talento, o trabalho duro e algo a mais. Bem, o talento nada mais é do que o dom inato para realizar algo, permitindo que a pessoa aprenda essa habilidade mais rápido que a maioria. Normalmente o gênio sempre estará acima. Ele é aquele que consegue quebrar ou mudar uma norma do mundo, algo que todos consideravam imutável, algo não mudável. Já o esforçado é aquele que precisa repetir diversas vezes para se aproximar do nível do gênio. Na maioria das vezes ele não supera, mas consegue ultrapassar todos que não se dedicaram tanto para chegar nesse ponto. Ainda vou explicar melhor o que é um talentoso, ou um gênio, e quem é um esforçado. Mas antes, vou só falar o que é aquele detalhe que eu disse, que é o potencial do personagem. Isso é importante porque, sem ele, nenhum dos dois, nem o talentoso nem o esforçado, serve de nada. O talento, no caso, vai ser aquele menos afetado. Como o personagem já tem uma aptidão natural para aquilo em que é talentoso, seu potencial tende a ser maior para acompanhar e igualar essa habilidade. Isso é o normal, não é à toa que gênios são raros. E por sinal, aqui eu vou considerar como talentosos tanto os gênios quanto os prodígios. Se quiser saber por que estou separando os dois, é só ver um outro vídeo do canal, que eu falo mais e dou mais significado do que é um gênio e o que é um prodígio. Mas enfim, Konoha teve algum tipo de milagre o ajudando para ter dezenas de talentos de uma vez, tanto de gerações mais antigas, como Kakashi, o Asuma, o Hiruzen, que é um caso raro, a Tsunade, o Orochimaru, etc., quanto das gerações mais novas, como Shikamaru, o Neji, a Hinata, o Sasuke, também o Boruto, a Sarada, o Konohamaru, o Shikadai, etc. Os gênios são aqueles que podiam criar algo totalmente novo, como Tobirama, que desenvolveu o Edo Tensei, que é capaz de reviver os mortos, e o Hiraishin, que permite se teleportar instantaneamente ao marcar um local. Para mais um exemplo, o Haikiri, ou Chidori, como quiser falar, do Kakashi. Foi ele que desenvolveu essa lâmina de eletricidade que perfura e ultrapassa quase tudo. Também dá para considerar um gênio aqueles que podem modificar algo ao ponto de transformá-lo em praticamente algo novo, como o Minato com o Rasengan. A ideia do Rasengan veio das bijutamas lançadas pelas bijuis. Ele só adaptou para que o humano pudesse fazer algo semelhante. Ainda assim, continua sendo uma esfera de alta densidade chakra com grande poder destrutivo e de impacto. Mas um gênio, simplificando, não passa de alguém que nasceu sortudo bastante para ter um talento que supera os demais, mesmo que ele não se esforce muito. Tipo Shikamaru, que é um bom exemplo. Mesmo sem gostar de se esforçar, ainda é superior a vários outros. Poucos conseguiriam rivalizar com sua inteligência em batalha e sua capacidade de criar estratégias. Agora, quando um talentoso se esforça, temos casos como o Sasuke, que em apenas um mês ele conseguiu o que lhe levou anos de treino diário para alcançar. Claro, o Sasuke só replicou isso. Ele realmente não tinha chegado no mesmo nível do Lee. Ele também modificou o Chidori, que aprendeu com Kakashi, criando jutsus diferentes do original, como o Chidori Nagashi, que libera descargas elétricas pelo corpo todo, ou o Senbei Chidori, que lança agulhas de eletricidade. Dentro dessa categoria de talentosos, não apenas os gênios, estão também os prodígios. Eles aprendem algo novo mais rápido que os outros, e sempre levam essa habilidade ao limite, ou perto disso, ou até mesmo além disso. Vamos usar de exemplo novamente o Minato. Quem criou o Hiraishin foi o Tobirama, após estudos e experimentações até funcionar. Mas o Minato pegou isso e aprimorou ele, o melhorando para que seja mais eficiente e melhor de maneira geral, conseguindo fazer coisas que o Tobirama teria mais dificuldade de fazer ou gastaria mais chakra, de forma desnecessária. Outro exemplo é a Sakura, que pode ser colocada nessa categoria. No início, ela era inútil, não criava estratégias, não tinha força para lutar, não liderava, não era rápida nem habilidosa com shurikens. Basicamente, ela não tinha nada. Mas ela começou a florescer assim quando foi treinar com a Tsunade, aquela que realmente extraiu todo o talento dela e a fez se tornar não só uma excelente combatente, como também e principalmente uma excelente médica, chegando ao ponto de até mesmo superá-la. Não é exagero colocar ela aqui porque ela absorveu tudo que a Tsunade colocava para fazer. Itachi é outro exemplo. Todas as vezes que vimos ele treinando algo parecido, ele sempre aprendia instantaneamente, como o Justo Bola de Fogo, que ao vê-lo uma vez, ele conseguiu replicar, mesmo que naquela época ele não tinha um Sharingan. E mesmo tendo todas essas vantagens que dá ao ser um gênio ou um prodígio, tem também suas falhas, que no caso é a possibilidade de não ser entendido ou estimulado para desenvolver esse talento. Eu vou usar de exemplo aqui o Naruto, mesmo que no vídeo que eu fiz de gênios e prodígios, eu tenha colocado ele na categoria de monstro, mas ele é um bom exemplo, então vou usar ele. Durante muito tempo, ninguém entendeu como ele funcionava para extrair seu melhor. Os que mais ajudaram foram o Jiraiya, o Kakashi quando decidiu treiná-lo com Rasen Shuriken, e o Fukasaku com o Gamakichi. Até mesmo a Sakura ajudou, na missão do País das Ondas, quando treinava para escalar árvores. O Naruto tinha pedido ajuda a ela, e seu aprendizado acelerou depois disso. Sem esses apoios que ele teve, ele nunca teria se desenvolvido corretamente. Outro caso é a Hinata, mas por motivos diferentes. Ela já tinha problemas de personalidade antes, sendo alguém mais tímida e bondosa demais para a realidade do mundo ninja. Além disso, seu pai tentou forçá-la a evoluir do jeito dele, o que só piorou sua situação. A Hinata era forte, mas não conseguia lutar por causa da ansiedade e do medo que sentia. A Sakura também pode ser usada como exemplo aqui. Antes de ter
preferido treinar com a Tsunade, ela poderia ter se dedicado mais, mas ela mesma se limitava a se preocupar com a aparência e com Sasuke. Não por acaso, quando mudou sua postura na Floresta da Morte, ela decidiu ficar mais forte. Mais tarde ela buscou a Tsunade e realmente ficou forte. Agora que entendemos o lado dos gênios e prodígios, precisamos olhar para aqueles que não nasceram com esse dom natural, mas tiveram que se esforçar para se tornarem fortes. Esses aí evoluíram apenas com esforço, trabalho duro e a mais pura disciplina. E aqui eu vou explicar minha visão da diferença entre um gênio, um prodígio e alguém esforçado. Eu vou usar um exemplo para ficar mais fácil entender. Se o Naruto quiser se tornar um especialista em Genjutsu, algo que ele naturalmente tem dificuldade, ele precisaria de anos de treino constante. Vamos dizer uns 10 anos para o nível de especialista. Agora, se compararmos com a Sakura, que já tem talento natural para controle de chakra e Genjutsu, ela poderia alcançar o mesmo nível de especialista em 2 a 4 anos, dependendo do treinamento. Ou seja, o que diferencia um talentoso de um esforçado, muitas vezes, não é a qualidade do resultado final, mas o tempo e esforço necessários para chegar lá. O talentoso precisa de menos tempo, já o esforçado precisa de mais. É justamente esse detalhe que torna o trabalho duro impressionante. Ele compensa a falta de talento, mas cobre isso com dedicação e persistência. Não é à toa que a disciplina é a principal arma deles para se aprimorarem. Também existe aquela ideia de 10.000 horas para alcançar a excelência em uma área. É preciso treinar e se dedicar durante esse tempo de forma consistente e deliberada, ou seja, focando em corrigir pontos fracos e reforçar pontos fortes. Sem essa prática direcionada, não faz sentido contar as horas. Ainda assim, há críticas importantes a essa regra. A excelência não vem de repetir mecanicamente a mesma ação, mas sim da prática consciente, que é exatamente o que ele faz. Ele treina, falha, repete e faz. Outro ponto é o talento inato. As oportunidades e o contexto também importam. Pessoas talentosas podem não precisar das 10.000 horas, já que aprendem e evoluem mais rápido. Como Sasuke, que como eu disse, em um mês ele dominou técnicas que o Rock Lee levou anos para alcançar. E, além disso, existe a vantagem cumulativa de fatores externos, como bons professores, recursos e ambiente favorável. Essas coisas influenciam diretamente no sucesso. Isso mostra que o esforço ou o talento não é o único determinante. E como podemos ver com o Lee, que é a personificação do trabalho duro e da teoria das 10.000 horas, ele busca compensar sua falta de dons naturais com o treino físico, mesmo que isso significasse se ferir ou arriscar a própria vida. Ele é chamado de gênio do esforço justamente por sua dedicação rara. Agora, Maitogai provou que o esforço pode rivalizar com gênios em certos momentos, como quando dominou os 8 portões com disciplina e conseguiu enfrentar Madara, que era praticamente um deus naquele ponto. Mesmo sendo mais fraco, o Gai mostrou até onde o esforço pode chegar. Levando toda essa ideia do Gai para uma metáfora, os 8 portões serviram para o Gai como uma forma de extrair todo o potencial de sua vida em um único momento. Isso mostra que alguém esforçado pode superar um talentoso, embora ainda seja necessário certo talento para alcançar esse ponto. A maior vantagem do esforçado em relação ao talentoso é quando o talentoso não se esforça. Não é à toa que um esforçado vence quem tem talento, só se esse talento não foi treinado. Por outro lado, tem o risco de se esforçar extremamente, como exaustão, frustração e resultados medianos quando comparados a um gênio que também se dedica. Não é à toa que o excesso pode ser perigoso, como aconteceu com o Lee, que quase morreu na luta contra o Gaara tentando provar que o trabalho duro vence o talento. O esforço, por si só, não garante vitória contra o dom natural. É por isso que existe o potencial. Ele é o que vai determinar até onde alguém chegará. Por isso é tão importante. Esse debate talento versus esforço é frequentemente super simplificado. Mesmo que o Rock Lee tenha perdido a luta contra o Gaara, isso não só fica como uma perda para o lado dos esforçados, também pode ser visto o quão longe o esforço levou um esforçado. Temos vários fatores que poderiam ter feito tanto o Lee ganhar quanto o Gaara ganhar. Um deles foi a armadura de areia do Gaara. Se não fosse por isso, o Lee teria ganho bem mais cedo. Seja levando o Gaara a usar o Shukaku por ser ferido ao ponto de sangrar, ou só ter feito o Gaara ficar impotente de lutar naquele momento. O Gaara também poderia não ter ganho se ele não tivesse o Shukaku nele, ou o Lee, dependendo da situação, não poderia ter suportado o 5º portão e ter morrido pela pressão que estava colocando no próprio corpo. O Gai também poderia ter parado a luta antes, se visse que o Lee iria morrer, fazendo assim a derrota do Lee e a vitória do Gaara. Ou também no caso do Naruto. Sim, o Naruto nasceu com várias vantagens. O fato de ter metade da biju mais forte selada nele teve suas vantagens, como uma força externa que ele podia usar, apesar que a maior parte do tempo ele não podia usar. O fator de cura dele também o ajudou em vários momentos. Tem também a característica especial que Minato fez no selo do Naruto, onde um pouco do chakra da Kyuubi vazava para o seu próprio chakra, aumentando assim sua quantia de chakra. E também algo que falam muito é que o Naruto é a reencarnação de um dos filhos do Hagoromo, o que faz isso servir de ajuda. Mas isso não é o caso disso. Quem deu poderes e habilidades foi o próprio Hagoromo, não o Ashura. O Ashura só selava o destino de reencarnação dele lutar contra a reencarnação do Indra, nada mais do que isso. São diversos fatores para falar de apenas uma coisa, que é o potencial do personagem. Para quem não sabe, o que eu acho difícil, o potencial é a habilidade latente, o limite máximo que alguém pode atingir se usar corretamente seu talento e esforço. No contexto de Naruto, o potencial é o território máximo que um personagem pode explorar e chegar. Ele não é algo fixo, pelo menos nesse universo, porque ele depende de uma combinação de talento, esforço e oportunidade.
oportunidades, onde até mesmo aqueles mais talentosos estão sujeitos a essas oportunidades. Ou seja, o potencial muda conforme que o personagem aprende, treina e experimenta. Um talento natural, como o do Sasuke ou do Shikamaru, já vem com predisposição deles a aprenderem mais rápido, executarem melhor e o teto máximo deles é naturalmente mais alto. Mas se esse talento não for estimulado, ele pode ser contido, como vimos com o Itachi, cujo potencial gigantesco foi limitado pela doença dele e pelas próprias escolhas pessoais. O talento sozinho não é suficiente, só que o esforço também é importante. Alguém como o Rock Lee não tinha talento para ninjutsu ou genjutsu, mas tinha um potencial para o físico e taijutsu. Talvez por causa da própria falta de talento dele no ninjutsu e genjutsu, fazem com que ele tenha mais tempo para treinar apenas uma coisa, que no caso é o taijutsu. Esse potencial estava contido até que ele decidisse se dedicar ao que ele podia fazer. Falando do Gai, que segue uma lógica parecida ao do Lee, quando ele usa os 8 portões, vemos o potencial dele ultrapassando o que ele pode, só que como consequência, o preço é a vida dele. Isso mostra que o potencial também pode ser expandido ou transformado com fatores externos. O Naruto novamente sendo usado como exemplo. Ser um Jinchuriki da Kyuubi e algumas influências externas como o Hagoromo aumentaram seu potencial natural, mas ele só atingiu isso graças ao esforço, treino constante e o aprendizado, além de também um pouco de talento que ele tinha. Sem isso, todo esse potencial seria apenas uma habilidade latente, sem nenhum tipo de efeito real na vida dele. Além disso, o potencial pode ser invisível ou contido. A Sakura parece inútil no começo, e ela é realmente inútil, mas quando treinou com a Tsunade, o seu tato natural cada vez ficou mais perto da habilidade dela, sendo a força, o controle de chakra, habilidades médicas, todo o potencial dela foi ativado. O Madara é outro exemplo. Ele sim é um extremo do talento, mas depois de um tempo ele começou a usar fatores externos para se fortalecer, algo que naturalmente ele não conseguiria, como quando ele controlou a Kyuubi para lutar contra o Hashirama, que por sinal, o Hashirama é um que é a maior definição de gênio talentoso. Voltando pro Madara, ele logo depois disso conseguiu obter o Rinnegan usando do DNA do Hashirama graças ao fato dos dois serem reencarnações dos filhos de Hagoromo. Depois disso, ele ainda se tornou Jinchuriki do 10 Caudas, depois de roubar todas as bijus, e na verdade, entre todos esses, o melhor exemplo disso seria o Kabuto, já que sim, ele é talentoso, um dos mais talentosos na minha visão, mas ele era muito limitado em potencial comparado a outros personagens. É por isso que, quando ele decidiu se recriar, se dá para chamar assim, ele começou a fazer o mesmo que o Madara, roubar e usar de forças externas. No caso, o Kabuto começou a injetar DNAs em si mesmo, para ficar mais forte e se aprimorar. E ainda existe o tema de diferença de potencial. A Sakura tinha mais potencial como uma ninja médica do que como uma lutadora, não é à toa que ela superou até a Tsunade nisso. Agora, o Naruto e o Sasuke já tinham mais potencial para serem lutadores, ainda que de diferentes estilos, mas ainda assim eles são ninjas de combate. O Orochimaru já tinha talento como cientista, ele só usou todo esse conhecimento para se fortalecer. O Hiruzen, que é um prodígio, tinha talento, esforço e potencial. Potencial para aprender tudo, esforço para querer aprender tudo e talento para acelerar o processo para aprender tudo. No fim das contas, o talento, o esforço e o potencial são importantes. Todos os três, já que eles são peças que se completam. O talento vai ser quem acelera o aprendizado, o esforço vai ser o que vai te dar disciplina para ficar repetindo e repetindo treinos, e o potencial vai ser o que vai te limitar. O Rock Lee não tinha talento, mas o esforço dele revelou o potencial que ele tinha. O Sasuke nasceu com talento, mas só se tornou realmente poderoso porque colocou esforço em cima desse talento. O Naruto tinha um potencial e um pouco de talento, mas se não fosse o esforço constante e os mestres que ele teve, nada disso teria acontecido. E personagens como Itachi e Sakura mostram que até mesmo o maior talento ou o maior potencial podem ser contidos por doenças, obsessão ou uma mente instável mesmo. Com isso, é impossível dizer que o esforço vence o talento. O talento sempre vai ganhar desde que se esforce e tenha potencial, mas o esforço vence a falta de talento. O sonho do Lee é o que mostra isso. Ele não desejava ser o maior ninja, ele só queria mesmo provar para os outros que ele poderia chegar longe. Por isso, esse debate de talento versus esforço é incompleto. A verdade é que nenhum dos dois existe de forma isolada. O que realmente importa é a forma como cada personagem consegue combinar essas três forças para alcançar o máximo de si. Mas me diz aí, se você tivesse a oportunidade de escolher uma dessas três forças, talento, esforço e ou um grande potencial, qual você escolheria? Com isso, eu digo que eu preferiria ter o talento do que o esforço. É mais simples, eu me viro depois para me esforçar com o que eu quero. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.